Olá, amigos e amigas, vamos para a terceira parte do nosso estudo dessa quinta-feira, dia 7 de 5 de 2020. Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, ainda no item 1, que eu estou empacado nesse item 1, né? Aprofundando muito cada questão aí. E nós paramos na questão 930, e ela tem um comentário, a questão 930. Eu vou ler um trecho grifado aqui. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social humana na justiça e na solidariedade, e com isso ele mesmo será melhor. Você percebe? O homem se melhora as instituições sociais. E aí as instituições produzem homens melhores. Né? Aquele processo que eu disse na questão, que é um processo dialético de melhora do indivíduo e dos meios que produzem os meios educacionais, políticos, as leis, né? Tudo vai melhorando conforme nós temos pessoas melhores. E esse processo é o que realmente levará o homem para um mundo de regeneração. Não vou citar nomes aqui, mas um ex-presidente, há um bom tempo atrás, ele se vangloriou de que o Brasil ia se tornar um país de primeiro mundo porque teria carros importados, né, que antes não tinha, e aí os carros seriam muito melhores, e ele falou, então o Brasil agora vai ser um país de primeiro mundo. Ele recebeu uma resposta muito inteligente de um articulista, né, de um jornal aqui do estado de São Paulo, que no dia seguinte escreveu assim: Senhor presidente, não é o carro importado que vai levar o Brasil para o primeiro mundo, e sim a perua escolar. A gente tem que pensar um pouco nisso. Às vezes nós pensamos o que é ser primeiro mundo, né? Será que é o luxo, o supérfluo, a ostentação? Ou será que é a educação? Será que é aquilo que realmente o indivíduo vai levar? Porque a educação ele vai levar, a boa ou não tão boa, quanto as questões materiais ficarão. Então é importante refletirmos sobre isso. Pergunta 931. Por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas que as felizes? Aí o Espírito fala, bom, não sei o que você está chamando de sofredora, porque tem sofrimento em todas as classes, né? Ele entendeu sim a pergunta, ele falou, você está falando das classes mais pobres, mas não pense que nas classes mais abastadas não há sofrimento também. Mas, né, digamos que nas classes mais pobres tem todos os sofrimentos das mais abastadas e um a mais, que é a falta de recurso, às vezes, para a sobrevivência, como nós vimos. E ele diz o seguinte, que vivemos num mundo de expiações, não é? Muitos de nós estamos expiando situações do passado, e aquilo que nos falta hoje, muitas vezes, é porque nos sobrou no passado e nós não soubemos aproveitar. Não estou falando de morrer de fome, né? Estou falando de não ter tantos recursos, de ter dificuldade para sobrevivência, né? Mais dificuldade, porque às vezes no passado, diante de tantas facilidades, não soubemos aproveitar. Então, por isso, as classes menos abastadas materialmente, é porque estamos num mundo de expiações, segundo a resposta do Espírito Verdade, né? A questão 932. Por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Essa também é uma resposta famosa do Livro dos Espíritos. Sempre palestrantes citam isso, né? Porque ela aparece aqui e ela aparece num texto do Obras Póstumas também. Kardec fala a mesma coisa no texto do Obras Póstumas. E é a seguinte, a resposta eu vou ler textualmente. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, os bons, quando quiserem, assumirão a preponderância. Então, essa resposta é realmente intrigante para nós, né? Por que o mal prevalece ainda? O Kardec, lá no texto que eu fiz referência do Obras Póstumas, ele diz o seguinte, imagine um exército ali, um pelotão com 100 homens, 10 maus, 10 bons e 80 que nem são maus nem são bons.
E aí ele diz o seguinte, que os maus estão sempre, não são tímidos, eles estão sempre ali se fazendo ver e tentando convencer os 80 ali. E os bons muitas vezes sendo tímidos ali, e ele diz, quando os bons realmente fizerem questão de se posicionarem, eles vão convencer a maior parte desses 80 aí. A gente tem que pensar aí nisso, né? Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de dizermos claramente a nossa posição. Então, por exemplo, pessoas estão falando, pegar um exemplo banal, sobre bebida, excesso de bebida, e às vezes a gente não diz nada tal. Eu acho que a gente deve se posicionar, Flória. Isso não me parece muito acertado. Isso causa inúmeros problemas. Sem ser chato, mas talvez sendo considerado ali naquele momento. Claro que a gente tem que pensar se é o momento adequado para falar algumas coisas, mas nós temos que ir marcando algumas posições. A sociedade avança pouco a pouco, em uma encarnação de 80, 100 anos que seja, a gente não vê. Mas eu já disse isso em outras aulas, se nós compararmos 2020 com 1920, quantos progressos, e não são só científicos, até morais, valores que eram muito mais aceitos e absurdos, hoje já são combatidos, tem leis como o racismo, como o machismo, não que eles desapareceram, mas já temos mecanismos de defesa na lei e na própria aceitação social melhores do que há 100 anos atrás. Então, pouco a pouco, o bem vai prevalecendo, vai se impondo diante dos maus. E nós sabemos, na transição planetária, esses espíritos que insistem, não é, em pregar o mal, mesmo às vezes disfarçados de religiosos e tudo mais, esses deverão estagiar em outros planetas até se aprimorarem. Tomara que nós não sejamos um desses espíritos, né? Vamos encerrar o nosso estudo de hoje com a questão 933 e o comentário que vem a seguir. Se é o homem em geral o artífice dos seus sofrimentos materiais, sê-lo-á também dos sofrimentos morais? Muito mais, né? Os materiais, o Espírito Verdade fala, às vezes é uma situação, por exemplo, agora a pandemia, uma situação que escapa ali do controle, mas as morais não, as questões morais nós é que realmente alimentamos. E o comentário vem falando dessas questões morais, que eu vou citar algumas aqui, que é a questão do ciúme, da inveja, do orgulho, a questão, né, do ciúme, por exemplo, é um dos sentimentos mais inúteis que tem, porque ninguém gosta mais de outra pessoa porque essa pessoa é ciumenta. Ao contrário, se nós prestarmos atenção na literatura não espírita, na literatura espírita, em todos os filmes, novelas e tudo mais, nós veremos que os vilões sempre são possessivos e ciumentos. Essa é uma característica, né, da inferioridade. O ciúme é sentimento de posse sobre o outro, que deve ser alijado das nossas emoções, é lixo emocional. O outro, a inveja, né? Há pessoas, né, que no comentário ele diz que inveja não porque ela quer estar no lugar do outro, não é isso, só porque o brilho da outra pessoa ofusca. Então, se ela pudesse, ela nivelaria todos abaixo dela, ou na pior das hipóteses, no nível dela. Então, essas pessoas invejam a ascensão do outro. Muito triste, né? Nós vemos pessoas que não ficam felizes com a felicidade alheia. Incompreensível até, não é? Se pessoas se dão bem, conseguem as coisas, que bom, né? Os métodos que ela usou, eu torço para que sejam lícitos, os melhores. Se elas conseguiram passar num concurso, num vestibular, melhoraram a posição financeira delas, se elas estão felizes no casamento, enfim, que bom. É assim que todos nós devemos pensar e sentir. E a questão do orgulho, né? Temos dificuldade de aceitar. O orgulho se manifesta de formas muito sutis,
Eu cheguei a dizer em aulas aqui que, por exemplo, sermos superprotetores é uma forma de orgulho, porque a gente acha que o outro não consegue andar sem a gente. Não é só com relação a filhos, não. É na casa espírita, é em qualquer situação. Quando a pessoa fala, eu brinco, se alguém chegar para você e falar, vou resolver seu problema, sai correndo, porque não é boa essa orientação. As pessoas não vão resolver nossos problemas e nem podem, nem devem. Somos nós, com auxílio, sim, de muitos recursos, inclusive de outras pessoas, que devemos resolver os nossos problemas. Então, a doutrina espírita, ela nos oferece ferramentas para que nós nos transformemos e consigamos transformar a nossa realidade. As pessoas querem terceirizar isso, né? Como diz um palestrante amigo nosso, numa palestra que fez no centro, falou, não, na era da terceirização, contratei um rapaz que ele faz caminhada para mim todo dia. Todo dia ele faz lá 10 km de caminhada, né? Mais ou menos isso que a gente quer fazer em todos os setores da vida. Como se fosse possível alguém caminhar por nós. Orar, claro que nós podemos orar pelo nosso irmão, pela nossa irmã, podemos e devemos, mas devemos ensiná-los a orar. Devemos ensinar as pessoas a se proteger dos maus espíritos. Como? Através do estudo. O estudo sério e sistematizado da doutrina nos liberta de muitas coisas. Posso garantir que a nossa vida fica muito mais leve quando nós compreendemos a doutrina espírita. Que assim seja e que nós nos encontremos agora no estudo do sábado, dia 9. Um abraço a todos.